Da Wondery. Esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. No século XIX, o distrito de Hammersmith era uma área tranquila em Londres, até que uma assombração começou a atormentar a região. Uma figura parecida com um fantasma andava pelo cemitério e suas redondezas à noite. Ele assustava e até agredia as pessoas e foi se criando um clima de pavor. Até que alguém decidiu que iria pegar essa assombração, custe o que custar. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E hoje vamos contar mais um caso curioso no nosso especial de Halloween. A história do fantasma de Hammersmith. Hoje a gente quer dar uma dica de estreia do Amazon Prime Video, um filme original Amazon de ficção, do Maníaco do Parque. Quem ouviu o nosso episódio do Modo sobre o caso, o episódio 48, aliás, sabe que é a história do motoboy Francisco, que foi condenado por atacar 23 mulheres e assassinar 10 delas e escondeu seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo. O projeto veio da produtora Santa Rita Filmes, que fez uma super pesquisa em busca de novas informações sobre o caso. Eles analisaram mais de 20 mil páginas do processo e mais de 50 pessoas foram entrevistadas, incluindo sobreviventes, familiares, promotores, enfim, um monte de gente. O longa de ficção tem o incrível Silvério Pereira no papel do Francisco. O caso vai sendo revelado por uma repórter iniciante que vê ali na investigação uma grande chance de alavancar sua carreira. E ela é interpretada pela Giovanna Grigio. O filme estreia no Amazon Prime Video, dia 18 de outubro. A nossa história começa no início do século XIX, lá no distrito de Hammersmith. Hoje em dia é uma área super movimentada na região oeste de Londres, mas naquela época ainda era uma vila pequena que ficava próxima a uma margem do rio Tâmisa e era considerada uma fronteira entre a zona do campo e a cidade de Londres. Era uma área que concentrava várias igrejas e tinha uma cena religiosa muito forte. Em novembro de 1803, começaram a surgir relatos de uma figura estranha que rondava a região, principalmente o cemitério de uma igreja. Algumas pessoas viram essa figura andando por ali, sempre longe, e ninguém sabia quem era, nem de onde vinha. A aparência dessa figura variava, dependendo do relato, mas a descrição mais comum era um homem alto, coberto com uma mortalha branca que cobria o corpo inteiro, que é uma imagem tradicionalmente, mais associada a um fantasma mesmo. Mas tinha outros relatos mais criativos. Alguém disse que a figura parecia fisicamente com Napoleão Bonaparte. Eu amei. Bem específico. Outra pessoa disse que tinha um corpo parecido com o de um cavalo, mas sem a cabeça. Que surto, né? Que surto, é. Teve até gente que falou que o fantasma tinha 2 olhos brilhantes, se liga, respirava fumaça e saía fogo da sua boca. O que isso te lembra? Game of Thrones, House of the Dragon, um dragão. Já, eu acho que foi inspiração aí. Outra descrição é que ele usava pele de bezerro cobrindo o corpo. Como que vai saber que bicho que é a pele? Como que você define? Era a pele de um bezerro. Não é de uma vaca. Tem que ter uma cabeça de bezerro ali, né? Pra você saber. É porque era pequeno, porque o bezerro ele é menor que a vaca. Mas é bem específico. É que a vaca é malhadinha, né? Aquelas que acham que não tem vaca animado. branca. Tem vaca branca, mas elas são erradas. É porque a gente vê vaca de filme europeu, né? A vaca brasileira é mais simples. É mais simples? Ai, que horror. Essas vaquinhas de filme é aquelas assim, né? Da Europa e com aquela coisa idílica. Mas eu tava pensando mais na montanhas. vaca de desenho animado mesmo, que é sempre branca e coisa preta. Sim, é a vaca da Milka. Milka, patrocina a gente. Eu fui na Suíça, né? As vacas lá são assim. São assim? Nossa, eu nunca vi uma vaca assim. Eu ia falar isso agora. Eu vou te mostrar uma foto assim. aqui no celular. O Beto até ficou, meu marido, ficou até empolgado, foi lá filmar, falou, as vaquinhas de filme, nananã. Aí ele foi lá filmar de perto, né? Uhum. Ele filmou com a câmera boa e tudo, porque ele ficou tão empolgado, assim, de ver a vaquinha do chocolate, sabe? Eu acho que quando sair esse episódio, você tem que colocar esse story no ar. Vou pegar essa imagem, realmente existe. As vacas que eu conheço lá de Goiás são mais humildes, sabe?
As vaquinhas mineiras que eu conheço, elas não são brancas com... É meio cinzentada, assim. É porque também as vacas ficam sujas, né? Porque fica lá no pasto, tomando vento, poeira. A gente tá discutindo. Ai, gente, desculpa o surto da vaca. Mas nada a ver nessa descrição. E ainda, tipo, era pele de bezerro e tinha chifres grandes e olhos de vidro. Enfim, se era vaca malhada, se era bezerro, se não era, o fato é que a história se espalhou e em dias estava todo mundo já falando sobre o que virou depois o nome, né, de fantasma de Hammersmith. E, como a gente disse, era um local bem religioso, então alguns moradores criaram a teoria que esse fantasma era o espírito de um cara da cidade que tinha tirado a própria vida um tempo antes. O corpo dele tinha sido enterrado no cemitério da igreja e o pessoal ali da região tinha essa crença de que quando alguém tirava a própria vida, o espírito não ia pro céu, ficaria ali atormentado, essas ideias. E que não era pra enterrar essas pessoas em solo sagrado, né? Então, assim, tipo, não podia ter enterrado o cara na igreja, resumo, né? Porque senão as pessoas iam voltar pra assombrar. E era justamente no cemitério da igreja que estava sendo assombrado que esse cara tinha sido enterrado. Então todo mundo meio que falou, será que esse cara, né, começou esse boato? Gente, eu amo que, assim, existe um preconceito que é pessoa que se mata não pode ser enterrada no terreno da igreja. Sim. E aí, de repente, é encontrado algo que pode ser de fantasma a Napoleão Bonaparte, passando para uma pessoa vestida de bode com olhos de vidro. E aí, bezerro. Já trouxe outro animal. E aí, do nada... não, mas é o cara que se matou. Tipo assim... É um surto. E é o medo também, né? O medo gera essas ideias. E no início, os relatos eram dessas aparições mesmo, né? Todo mundo tava aí vendo esse cara e costumava ser ali perto da igreja, nas ruas próximas e tal. Mas, em pouco tempo, começaram a surgir outros relatos de pessoas que tinham sido perseguidas e agredidas. Quer dizer, o fantasma não tava assim só passeando agora, ele tava começando a interagir, tava atacando, que horror, tava né? um pouco mais, né, tava rolando uma violência. E aí 2 mulheres disseram ter sido atacadas por ele em momentos diferentes. E ambas estavam sozinhas quando tudo aconteceu. E olha só o que aconteceu com uma delas. Ela tava andando ali próximo da igreja de noite, por volta das 10 da noite, né? Quando ela viu ali uma figura surgir por detrás das lápides. Que horário também pra andar no cemitério, né, moça? Aquela se culpando a vítima. Mas, porra, 10 horas da noite. Você vai me ver andando no cemitério? Nunca. É foda. Mas é isso, ela viu essa figura aí, ela saiu correndo, mas o fantasma alcançou ela e segurou muito forte pelos braços. E ela ficou tão assustada que ela gritou e desmaiou ali mesmo. Ela passou horas desacordada no chão até que os vizinhos a encontraram. Pesado, né? Porque, quando eu desmaiei foi muito rápido. Eu desmaiei 2 vezes já. E foi coisa, de 2 minutos, assim. Rapidinho. É bem rápido. Nossa, ela apagou. É o medo, quase filha. Uma abdução. É o medo. Meu Deus, total. você fala, se eu acordar, fudeu. É melhor ficar aqui. Deixa eu, né? Por que eu vou ver um fantasma meu, hein? Bom, levaram ela pra casa, ela deitou na cama pra descansar. E, gente, vocês estão deitados? Que nem ela, né, que tava deitada na cama. Vocês estão deitados? Ela morreu durante o sono, tá? Ela desistiu de voltar, nossa. Ela desistiu. Que horror. Mas sei lá, às vezes ela já tinha uma questão de saúde, né? Que também é 1800, né? Também o que é uma questão de saúde em 1800? Não, o espirro é uma questão de saúde. E aí ela assustou e aí, sei lá, né? Bateu um estresse ali no corpo, forte, tadinha. Pode ter sido. Uma outra noite, uma carroça com 8 cavalos, um carroção, uma carroça ônibus. Mesmo? Tava transportando 16 pessoas quando o motorista viu o fantasma. Que isso, 16 pessoas? Gente, mas motorista, como que chama motorista de carroça? Putz, fugiu o nome. Deve ter um nome, tipo o tem. Guia. Não, mas tem um nome meio de cavalheiro, assim. Cavaleiro ou cavalheiro? Cavalheiro. Bom, o motorista, ele ficou tão assustado que ele largou a carroça ali e saiu correndo. Gente, e as 16 pessoas, moço? Cocheiro. Achou, cocheiro. Achamos. É isso. Então, o cocheiro abandonou a tripulação. Mas eu tô em choque, que eram 16 pessoas. Que carroção, mano, né? Carroção. Nunca vi isso. Vamos procurar e pôr no nosso site, modusoperandipodcast.com, se a gente achar. Procurar. E aqueles de Bridgerton cabe umas 5 pessoas, já acho grande. Que é tipo uma bolinha assim, né? E da Cinderela cabia quantos? Acho uns 3. Eu e um príncipe, apenas. Eu sou a Cinderela, tá.
A gente tá um pouco saindo do assunto, vamos lá. O especial de Halloween faz isso com a gente, pra gente não ficar com medo. Tá, aí o cocheiro abandonou o rolê. Aí depois disso, o fantasma supostamente teria derrubado a carruagem e assustado os cavalos. Teve um outro caso de um homem chamado Thomas Groom, que ele trabalhava numa cervejaria. Uma noite, por volta das 8, 9 da noite, ele saiu do serviço com um colega e os dois passaram próximos à igreja indo pra casa. E a gente não conseguiu achar imagens, né, gente? 1803. Mas, analisando a fala dele e de outras pessoas, pelo que a gente entendeu, parece que o cemitério era meio que no meio do caminho, sabe? Não tinha como você não passar por ele como eu gostaria. Não é o cemitério da igreja? É. Que o cemitério da igreja geralmente fica no centro, né? Normalmente fica atrás da igreja, na verdade. Então, tinha que passar por ali, tinha um campo aberto. Então, era complicado, não tinha como ignorar o cemitério, né? Como eu preferiria. Enfim, o colega do Sr. Groom estava um pouco à frente dele, assim, e o Sr. Groom atrás. Eles já estavam no cemitério quando o Sr. Groom foi atacado por trás, supostamente pelo fantasma. E o Sr. Groom tava com as mãos no bolso, os braços estavam, desprotegidos, então o fantasma agarrou ele pela garganta muito forte. E daí ele não conseguiu gritar. O Sr. Groom tentou lutar, fez uns barulhos, uns grunhidos. E daí o colega ouviu e virou pra trás e perguntou o que aconteceu. Porque ele tava ali mais pra frente, tava escuro, não dava pra ver direito. Nessa hora, o Sr. Groom sentiu as mãos do fantasma soltando a garganta dele. E ele se virou pra ver, e puf, tinha sumido. Não tinha nenhum sinal do cara. Ai, credo. E o Sr. Groom contou que quando ele tava sendo agarrado, ele sentiu um tecido fino em volta dele. Gente, que bizarro, sério. E aí, depois do ataque, ele ficou tão assustado que ele passou os dias seguintes trancado em casa com medo. Coitadinho do Sr. Groom. E o Sr. Groom acabou tendo uma febre, ele levou semanas pra se recuperar. E talvez, de novo, gente, imagina, 1800, ninguém discutia saúde mental, não é mesmo? Então, tadinho, ficou mal. Foi algo que abalou ele não viu, Não viu nenhuma pessoa ali. Ele foi atacado, exatamente. Então, traumas. Deve ter sido super assustador. E aí as pessoas começaram a desenvolver, estratégias, entre aspas, para não serem atacadas, Então, passar, nessa região sempre acompanhado, não sair de casa depois que anoitecia, E aí se criou um toque de recolher não oficial, 5 da tarde. Só que isso não adiantou muito, porque o fantasma também começou a aparecer nos arredores, Só que, assim, as mulheres e crianças realmente ficaram bem assustadas, Ficavam mais dentro de casa por dias, até semanas. E nos botecos, nos bares, nos falava em outra coisa. O Natal de 1803, em Hammersmith, foi rogado de medo e desespero. Como era uma área um pouco mais afastada, não tinha polícia, gente. Tinha que ir mais pro centro, lá de Londres, para fazer uma denúncia, para pedir ajuda. E mesmo lá em Londres, nessa época, a força policial não era grandes coisas, assim, era pequena. E assim, você já chegou para um policial e falou, tem um fantasma me atacando? Na minha cidade. Tipo assim, complicado. O quanto eles iam de fato se preocupar, Ah, mas naquela época não devia ter muitas ocorrências. Eles deviam ficar felizes de fazer alguma coisa, não sei. Não sei. Mas enfim, quem morava longe, assim, nesses vilarejos, tinha que, se virar, gente. Não tinha muito o que fazer. E aí, o que aconteceu? Os cidadãos começaram a se juntar e patrulhar a região à noite. Normalmente homens, que iam em grupo nessas áreas onde tinham acontecido os ataques. E eles queriam achar e impedir o fantasma. Só que, nessas horas, o fantasma não aparecia. Não é porque fantasma que ele é burro, não é mesmo? Não. Eu vi uma turminha lá contra ele não vai aparecer. Eu, hein? Bom, no dia 29 de dezembro, um vigia noturno chamado William Gardler estava na rua Beaver Lane sozinho quando ele viu um vulto branco que ele imaginou ser o fantasma. William seguiu a figura, mas o fantasma conseguiu despistá-lo. O relato do William é que ele tirou a mortalha e fugiu. A gente não sabe dizer se ele tirou a mortalha e jogou na cara do William e ele conseguiu escapar, ou se só se desfez da mortalha. Assim, o William ele não entrou em muitos detalhes, entendeu? Muita emoção, então, assim, muita emoção, não dava pra saber. Fato é que os cidadãos, de Hammersmith estavam exaustos, irritados e paranoicos. Na igreja, as pessoas rezavam por ajuda, pediam perdão por seus pecados, aquela coisa toda. Gente, já tava assim, 2 meses de angústia, sabe? Novembro e dezembro inteiro disso, um inferno. Alguém tinha que fazer alguma coisa o mais rápido possível.
Francis Smith era um morador comum lá de Hammersmith que tinha 29 anos e trabalhava na alfândega. Ele era um homem branco, com estatura baixa, corpulento, de cabelos pretos. A gente não achou muita info assim da vida dele, mas pelo que a gente viu, ele era um cara normal, trabalhava, ia no boteco, conversava com todo mundo, vida normal. E ele foi só uma das várias pessoas que não aguentavam mais essa história de fantasma, né? Que ele achava aquilo revoltante e ele não achava justo as pessoas terem que se esconder em casa, né? Viver com medo enquanto alguém estava rondando as noites por aí, ou uma assombração, né? No fim de dezembro, rolaram essas tentativas aí de achar o fantasma, mas ninguém capturou, então ele decidiu agir sozinho. No dia 3 de janeiro de 1804 agora, o Francis pegou uma espingarda e foi ele mesmo caçar o fantasma de Hammersmith. Uma das fontes do nosso episódio foi o podcast Criminal, apresentado pela Phoebe Judge, que tem um episódio falando desse caso. A gente vai deixar linkado lá no site também, modusoperandipodcast.com. No episódio, ela levou um especialista chamado Alan Murdy. Eu amei esse nome, que parece murder, parece assassino, assassinado. E esse Alan é advogado, escritor, ele faz muitas pesquisas e estudos sobre o paranormal. E ele deu um ponto de vista sobre as leis da época, então a gente vai citar ele algumas vezes aqui ao longo do episódio. Para começar, uma coisa que ele explicou é que realmente, naquela época, as comunidades ficavam muito isoladas, então os cidadãos meio que estavam livres para fazer justiça com as próprias mãos. Não rolava fiscalização, não tinha controle de armas, não tinha uma legislação, né, gente? Era bagunça, né? E foi exatamente isso que o Francis fez. Ele bebeu num pub pra se preparar e depois saiu pra caçar fantasma. E como ele era funcionário da alfândega, ele estava numa profissão mais ligada ao cumprimento da justiça, né? Então, assim, era mais fácil para ele conseguir uma arma. E também por isso ele se sentia protetor, como se fosse uma responsabilidade dele resolver isso. Eu tenho mania de achar que eu preciso resolver os problemas do mundo. Eu acho que o Francis é esse Eu rolê tenho um aí. pouco isso, mas eu achava que era porque eu sou aquariana, sabe? Aquariano tem isso. Sério, eu não sou aquariana, eu sou assim também, eu não sei. É, tipo, alguém me conta uma história triste, eu quero ir lá resolver a vida da pessoa, Amiga, eu quero, tipo... É muito engraçado desabafar com você, porque você fica tentando resolver isso e fala assim, amiga, eu só quero reclamar. Só desabafar, eu sou assim, é chato. Você é assim. Eu tenho que perguntar aquele negócio, você quer desabafar ou você quer uma solução? Mas Porque eu sou igual, eu quero resolver. Eu fico tentando resolver as coisas pras pessoas. É. Enfim, o Francis foi aí montar a guarda na rua Black Lion Lane, que era aí um dos locais, né, que tinha um relato sobre o fantasma. E como ele morava ali perto, ele conhecia, né, a galera, conhecia a região e tal. Ele ficou lá parado, encostado, só esperando ver, ouvir algo, né? E aí, por volta das 10h30, ele cruzou com o vigia noturno, William Gardler, né? O mesmo que tinha tentado perseguir o fantasma aí uns dias atrás. Os dois já se conheciam e tinham uma relação amigável. Eles não eram próximos, mas eles simpatizavam um com o outro e tal. Porque eles sentiam essa coisa, tipo, a gente, né, precisa proteger as pessoas. Assim, somos brothers de profissão. Eu tô aqui pra proteger a galera. Uma vibe assim. E aí o Francis explicou o que ele tava fazendo ali. E o William falou que a função dele como vigia era até tal horário. E que depois ia se juntar ele pra caçar o fantasma. E assim, o cara não vai dormir, né? Ele acabou o expediente e quer ir lá resolver. Eles apertaram as mãos e beleza, foi cada um para um lado. Naquela noite, outro homem estava fora de casa, mas por um motivo completamente diferente. O Thomas Millwood era um jovem de 23 anos, que também vivia ali na região. Ele era pedreiro e estucador, que é quem trabalha com estuque, que eu não conhecia esse nome, que é aquela argamassa feita de gesso que é usada nas construções. O Thomas era casado, né, jovem, porém 1800, e a sua esposa estava fora naquela noite e ela ia voltar para casa umas 11 da noite. E aí, por volta de umas 10, ele saiu para buscá-la e para aproveitar, para esperar, né, dar o horário, ele foi passar um tempinho na casa dos pais, que ficava ali naquela rua, na Black Lion Lane. A gente não sabe se ele foi direto do trabalho, se ele passou em casa, mas ainda estava com a roupa, mas naquela noite ele estava com a roupa do trabalho. Adivinhem? Um macacão todo branco. E ainda que tinha um colete de flanela e um avental brancos também. Os pais dele moravam com outra filha, que era irmã do Thomas, né, a Anne. E o Thomas passou lá de supetão, ele não tinha avisado ninguém. O pai estava até dormindo e a mãe e a Anne estavam arrumando as coisas. Ele explicou que ele ia encontrar a esposa daqui a pouco, então ele queria passar um tempinho ali com a família, né, com a mãe, com a irmã e tal. Então ele entrou e sentou com as duas. A mãe acabou cochilando enquanto o Thomas e a Anne batiam papo.
A conversa engatou a ponto de que passou das 23 horas e o Thomas ainda estava ali. Ele só foi embora porque a Anne falou que não era uma boa ideia, né? A esposa dele voltar para casa sozinha, com tudo que estava rolando. Então ele se despediu e saiu. Enquanto isso, o nosso Francis, o cara da alfândega, né, tava patrulhando pela rua quando viu de longe uma figura toda vestida de branco. Era o Thomas. Nessa hora, o Francis, né, já ficou em estado de alerta, levantou a espingarda achando que era o fantasma. Tava muito escuro, ele não conseguia ver direito, ele só sabia que a figura, né, tinha um formato humano e era um negócio branco. E era branco meio reluzindo, assim. Então, naquela escuridão, dava a impressão que ele tava brilhando, como se fosse uma coisa sobrenatural. E aí o Francis começou a perguntar: quem é você? O que é você? Enquanto o Thomas estava seguindo a vida dele, né? Andando, gente. E a gente não sabe se o Thomas não respondeu, ou se ele falou baixinho, ou se ele ficou assustado também. A gente não sabe, se ele não ouviu. O que a gente sabe é o que vocês já devem estar esperando, gente. O Francis, assustado, achando que era o fantasma, atirou no Thomas. O tiro atingiu o rosto dele, bem no maxilar inferior esquerdo, e o Thomas caiu morto na hora. O Francis ficou chocado quando percebeu o que aconteceu e ele saiu correndo para pedir ajuda. E ele encontrou o vigia, o William, que estava numa casa ali de uma senhora ali perto ajudando ela. Ele chegou apavorado e falou que tinha machucado alguém. Só que o vigia não entendeu que era grave. Ele falou meio brincando assim: bom, espero então que você não tenha machucado tanto. Só que o Francis falou que tinha machucado muito e pediu pra ir com ele. E aí no caminho eles pediram ajuda de mais 2 homens. Um se chamava John Locke, que já era conhecido ali do Francis, né? Eles eram vizinhos. E o John Locke era um comerciante de vinhos. E o outro cara era o George Stowe. Enfim, os 4 se dirigiram até o Thomas e viram que ele realmente estava morto. E eles perceberam que o tiro tinha atingido o rosto. O Sr. Locke notou que o Francis parecia fora de si. Ele não acreditava no que tinha feito, ele estava tremendo, não conseguia falar direito. O que a gente deve imaginar que é assim que uma pessoa mata alguém, tipo, porque assim, ele não queria matar ninguém, né? Ele estava preocupado com o fantasma. Só que ele também não foi prudente. Mas imagina você tomar essa atitude e depois você vê que você matou uma pessoa. Nossa, socorro. Tipo, Muito pesado. devia ser isso que estava acontecendo. Ele tava ali repetindo as mesmas frases, meio sussurradas, meio como se ele estivesse falando pra ele mesmo, sabe? Entendeu o que aconteceu? Então ele falava, tipo, eu não sabia quem era ele. Eu atirei. Tipo, ele tava muito agitado. E aí os caras precisaram acalmar ele pra daí perguntar o que tinha acontecido. E foi aí que o Francis explicou tudo, que ele tava procurando, né, o fantasma, que o Thomas veio, que ele achou que o Thomas poderia ser o fantasma e que atirou. O tiro foi bem próximo da casa dos pais do Thomas, que ele tinha acabado de sair de lá. Então, a irmã dele, a Anne, ouviu tudo. Ela era a única pessoa acordada. Ela tinha ouvido o Francis gritando, quem é você, né, aquele negócio. E depois ouviu os tiros. E aí ela abriu a porta e começou a gritar pelo Thomas. Chamou várias vezes, mas ele não respondeu. Esse assassinato aconteceu num beco transversal entre as ruas Black Lion Lane, que a gente falou, e a Beaver. Provavelmente, o beco em si já não estava no campo de visão dela, porque ela não viu o corpo dele, né? Tipo, não viu, mas era perto o suficiente para ela ouvir o que tinha acontecido. E aí ela foi acordar os pais dela, né? Só que a mãe dela tava grogue de sono, sabe quando você acorda a pessoa, ela tipo, beleza, né? Não deu atenção, continuou dormindo. O pai acordou. E ela falou, eu acho que o Thomas levou um tiro, meu Deus. E o pai já tava dormindo há um tempão. Tipo, ele nem sabia que o Thomas tinha ido na casa. Aí ele ficou tipo, quê? Não, sei lá, né? Tipo, ignorou ela, coitada. E voltou a dormir. A Anne ficou super irritada e foi procurar ajuda de uma outra pessoa. A casa deles tinha um quarto adjacente, onde morava uma outra pessoa. A gente não achou informações. Provavelmente devia ser um inquilino, né? Que nessa época acontecia muito isso, de você alugar um quarto pra uma pessoa morar e tal. E daí ela acordou esse cara e ele também não acreditou nela. E daí ela ficou revoltada, ela voltou pra casa, foi pra janela, ficou gritando Thomas. Mas assim, ninguém respondia, ninguém, né, ajudava. Então ela decidiu ir atrás do irmão dela sozinha. Ela fez o caminho que seria em direção à casa dele e poucos minutos depois, ela encontrou o irmão morto no chão. Ela se ajoelhou chorando, pegou a mão dele e ficava repetindo, fale comigo, por favor. Olha, deve ter sido uma cena muito triste. E ela foi corajosa assim, de sair na rua sozinha depois de ouvir um tiro, nossa. E de tudo que estava acontecendo na cidade, Pois né? E assim, aqui tem um pequeno conflito nos relatos. Porque a Anne não mencionou ter encontrado Francis e os outros. E nem vice-versa.
Então, talvez dê pra imaginar que ela encontrou o irmão primeiro, e ele tava sozinho, né, enquanto Francis foi buscar ajuda. E aí, quando ela saiu pra buscar ajuda, foi quando Francis chegou com os outros caras lá. Fato é que, aos 23 anos de idade, o Thomas Millwood estava morto. Logo depois de atirar, o Francis ficou se sentindo extremamente culpado e ficou aéreo, né? Ficou pensativo, dando voltas ali pela rua. E ele falou pro Sr. Locke que ele precisava se entregar pra polícia, que ele tinha que ir preso, né? Que o Sr. Locke tinha que mandar ele pra algum lugar. O Sr. Locke primeiro falou pra ele, vamos se acalmar e volta pra sua casa, porque a casa dele era ali perto, né? E fica lá até eu chamar a polícia, enfim, fica lá. Daí o Francis obedeceu, voltou pra casa dele. Ficou ali, né, tentando se acalmar, enfim. E ele decidiu que com certeza ele ia se entregar pra polícia. E ficou lá esperando. Enquanto isso, os pais do Thomas finalmente acordaram. E aí eles entenderam o que tinha acontecido, né, que o filho deles tinha sido assassinado. Eles souberam que o Francis tinha sido responsável. E provavelmente ficou um pessoal ali na cena do crime, né, o vigia, o Sr. Locke, todo mundo tava ali e alguém explicou pra eles o que tinha acontecido. O Sr. Millwood, o pai, ficou irado, né, óbvio, e quis buscar o Francis imediatamente para ele preso. E para isso ele foi falar com um policial paroquial. Lembra que a gente comentou que não tinha polícia, né, ali perto de Hammersmith? Então, para não ficar completamente sem nada, esses lugares mais afastados tinham policiais paroquiais, que normalmente eram homens que não eram pagos e que só trabalhavam meio período. Eles recebiam uma autorização do governo para ajudar ali a manter a ordem naquela área. E é importante falar isso porque o nome, apesar, né, do nome paróquia, ele não tem nada a ver com a igreja, e sim com paróquia civil ou paróquia administrativa, que é uma designação territorial mesmo para essas áreas menores. Muitas aldeias e comunidades recebiam esse título de paróquia. É como se fosse um grau, entre aspas, abaixo de distrito ou condado. E aí tinha um policial paroquial lá, que era um cara chamado Sr. Brooks. E onde ele tava, né, ali pra manter a ordem, enquanto a galera caçava fantasma nas semanas anteriores, a gente nunca vai saber, né? Esse é um grande mistério. Mas enfim, o Sr. Millwood, né, o pai do Thomas, da vítima, foi falar com ele, com o Sr. Brooks, explicou o que tinha acontecido. E o primeiro pensamento do Sr. Brooks foi tirar o corpo de lá e levar pra um lugar mais reservado. E aí sim, quer dizer... Tipo assim, a investigação vai com Deus, né? Centavos. Enfim, de centavos. Não, e tipo, pegar o assassino também. Não, pra que não? Vamos mover o corpo dali e é isso aí. A história que você contou é a história que vai ser. Mas enfim, aí eles foram pra casa do Francis e bateram na porta. O Francis abriu e nem esperou o policial falar. Ele já saiu dizendo que ele era culpado e que era pra levar ele preso. E foi sob a custódia desse policial que o Francis ficou, enquanto a polícia lá de Londres foi buscá-lo. Lá na Black Lion Lane, tinha um hotel chamado Black Lion Inn, que existe até hoje, Mabê. Se você quiser, você pode se hospedar lá. Olha é a sua cara querer se hospedar lá. Como eles não tinham pra onde levar o corpo do Thomas, eles deixaram numa sala lá dentro do hotel enquanto esperavam a polícia. 2 dias depois, no dia 6 de janeiro, a polícia chegou, gente. Imagina aquele corpo lá 2 dias. Meu Deus. Chegou a polícia, chegou o legista, e fizeram um certo tipo de inquérito ali, né, da época. E um cirurgião chamado Dr. Flower examinou o cadáver. Ele percebeu que tinha o ferimento de bala no lado esquerdo do maxilar inferior. A bala tinha penetrado a vértebra do pescoço e lesionado a medula espinhal, que tem comunicação direta com o cérebro, então realmente um tiro fatal. E é isso, gente, não tinha muito o que analisar. A causa da morte foi o tiro, com certeza. O rosto do Thomas, né, estava desfigurado, enfim, tudo muito triste. A polícia falou com todos os presentes na noite do assassinato e tiveram muita dificuldade de decidir o que fazer com aquele caso. O Francis tinha atirado de propósito, mas ele não tinha intenção de matar uma pessoa, ele realmente achava que era um fantasma. Mas nesse caso, né, o quanto que a crença dele anula o fato de que um homem inocente foi morto. Pois é. Então, no fim, decidiram que se caracterizava como homicídio doloso, quando a pessoa quer mesmo cometer o crime. E o Francis Smith foi a julgamento por volta de 1 semana após o crime. O assassinato aconteceu da noite de 3 para 4 de janeiro
E o julgamento ali já tava no dia 11. Muito rápido. Assim, não tinha nada acontecendo, né? Não tinha Express. nada. Hoje em dia a gente vê, né? Julgamentos que levam meses pra começar. 2 anos. Né? Sempre… Enfim, a justiça tá sempre um grande… complicado o rolê. E esse julgamento também não ia ser muito difícil, né? Aparentemente. Vamos ver. O juiz responsável pelo caso era o Sir Archibald MacDonald. E no caso, na época, eles usavam o termo Lord Chief Baron, que seria tipo um Lord Barão-Chefe. Mas, gente, a gente não vai ficar aqui falando O Lord Chief Barão-Chefe. Baron, não sei o quê. Não, a gente vai colocar juiz aí pra dar uma facilitada pra nós. Em Hammersmith, só se falava nisso. Era uma comunidade super pequena, as pessoas conheciam o Francis, o Thomas, né? Tipo, tava todo mundo ali muito dividido, né? Um tema muito difícil. Muita gente considerou que o Francis estava pensando no bem-estar coletivo, que tinham sido meses de angústia por causa desse fantasma, né? Tava todo mundo pistola, tava todo mundo desesperado e que, né, tipo… Ele foi o primeiro a ter cometido um erro, mas poderia ter sido qualquer uma das pessoas, porque estava todo mundo louco com isso. E do ponto de vista jurídico, também foi interessante, porque nunca tinha rolado um caso desse tipo, né? Então, qualquer coisa que acontecesse aqui serviria como precedente, né, para outros casos. O advogado não podia alegar legítima defesa, porque o Thomas não tinha oferecido perigo, né? Ele estava só caminhando. Ele não tinha atacado o Francis, não tinha ofendido ele. Então, legítima defesa estava fora de cogitação. O que a defesa fez, então, foi focar nas intenções do Francis. Os argumentos do advogado eram todos no sentido de que ele não tinha malícia nem maldade, que ele não tinha saído de casa com a intenção de matar alguém. Ele tinha a melhor das intenções, que era proteger a cidade de uma figura assustadora. E o advogado falou que não seria justo colocá-lo na mesma escala de responsabilidade que criminosos que realmente matam por crueldade. Isso é confuso, né? Porque não é uma comparação também, né? E assim, quem matou pior, vai… exato. Tipo, não, essa pessoa aqui ela é melhor porque ela não quis matar de verdade. Mas na prática… Tem isso, né? Hoje, até hoje a gente tem avalia toda a discussão, as né? qualificadoras. Se você tem bom comportamento depois que é preso, tudo isso, né? Impacta, assim, como você age. É claro que é muito diferente você matar uma pessoa com a intenção de matar e você, né, um triste acidente… Sim. Que é difícil chamar de triste acidente também, né? Eu não gostaria de chamar de triste acidente. O que eu quis dizer é que é como se, tipo, fica comparando, né? Tipo, o seu crime é menos pior, então o meu que não sei o que lá, mas uma pessoa morreu também, sabe? Exato. Mas eu entendo que é o que o advogado tem que lutar óbvio, ali, né? O advogado tá tentando ali. E uma coisa que o especialista, né, o Alan Murdy, que a Carol tinha comentado já do podcast, é que ele comentou que o advogado de defesa tentou se aproveitar do fato de que não tinha uma lei que proibisse caçar fantasmas. que bom, né? Porque como é que você ia ter uma lei assim? E isso porque a Grã-Bretanha não reconhecia a existência de criaturas sobrenaturais. Então não teria por que escrever leis, né? Nem maneiras de lidar com isso. Inclusive, se vocês tiverem interesse, a gente tem vários episódios aqui que a gente fala sobre isso. Inclusive o episódio da Carol Moreira, de quando ela foi… achei que era tipo episódio sobre leis sobrenaturais. Não, que episódio é esse? Porque é muito interessante mesmo. Você, tipo, como que você lida… o seu caso, ele é um pouco parecido o caso que você foi… Não sei se você sabe. Foi jurada, exatamente. Que eu já fui jurada. Só pra quem não sabe, quem chegou depois, eu já fui jurada de crime 2 vezes. Inclusive, deve ter telegrama rolando. Eu mudei de casa e eu não vi se ninguém me mandou mais. E jurada de crime não é que juraram matá-la não, tá, gente? É que ela vai ser jurada. Foi júri. Jurada, fez parte do júri aí. E o caso que eu, né, fui do júri, a pessoa falou que tava possuída, né? Quando… que loucura. Olha as coisas que acontecem na minha vida. Quando ela matou o amigo, enfim. E é muito louco mesmo, porque o defensor público teve que defender isso. Ele falou, não vou falar que ele é louco porque ele não é. Não vou falar que não sei o que, porque ele não matou, porque ele matou. E então, é difícil mesmo, não tem uma lei. E é isso, assim, tipo, é o sobrenatural e teve um homicídio, né? Claro que não é igual a esse caso aqui, mas a gente tá falando de uma pessoa morreu do mesmo jeito. Né? De uma pessoa que morreu de uma história sobrenatural. Então é muito delicado. Então, pra quem quiser ouvir esses episódios antigos, é só procurar FAQ, F-A-Q, que no primeiro eu conto, episódio 3, se eu não me engano, eu conto
como foi, né, que eu virei jurada, como chegou o telegrama e como é ser jurado no Brasil. Aí no FAQ 4 eu conto a história do assassino possuído, que é esse caso. E no FAQ 5 eu consegui entrevistar o defensor público do caso. Sim. Ele entrou em contato comigo porque ele ouviu, descobriu a história, enfim. E aí entrevistei ele, ele é uma figura, ele é incrível. Dr. Lúcio. Um beijo, Dr. Lúcio, te amamos. A Carol até tentou dar um apelido pra ele, mas ele ficou tão famoso aí com a galera do podcast. Eu escondi o nome, mas eu descrevi ele muito bem. E aí as pessoas descobriram, mandaram pra ele. Enfim, foi muito legal o papo com ele também. Outro dia eu reouvi. 1h e pouco. Cara, que cara interessante, ele é muito legal. Ele segue essa trinca e segue sendo um dos melhores episódios do Modus Operandi até hoje. Eu gosto muito. Então eu quis aproveitar pra indicar nesse momento. A gente vai deixar na descrição, mas realmente foi até o que o promotor argumentou no dia, tipo, beleza. Na verdade, ele argumentou que não tava possuído, que se fosse assim, ele falava que sei lá o quê. Mas mesmo se fosse, né? Mesmo se ele tivesse sido possuído, uma pessoa morreu. E aí? A gente vai prender o espírito? Como que faz? Complicado. Mas é isso, ele se aproveitou aí, né? Tentou colar essa de… Bom, já que não tem lei sobre como lidar com fantasma, então como é que eu vou punir uma pessoa que tava caçando fantasma? Só que o juiz, né, o McDonald, não gostou dessa argumentação. Achou que ele tava fazendo ali um malabarismo e abusando da boa-fé. Porque, gente… Independente de você ter lei ou não contra fantasma, você tem uma pessoa inocente morta, né? Aliás, eu tô falando pessoa inocente aqui, mas mesmo que ela não fosse inocente, né? Você tem uma pessoa morta. Então, aí o negócio é um buraco mais embaixo. Várias pessoas ligadas ao crime foram lá testemunhar. A Anne, a irmã da vítima, ela foi contar que ela ouviu os barulhos, que ela encontrou o corpo. O vigia William, o comerciante Sr. Locke, eles estavam presentes. Também falaram tudo, levaram um legista. Uma coisa no testemunho da Anne foi bem importante para a acusação. Ela tinha ouvido tudo, né? E ela contou que realmente o Francis tinha perguntado quem é, né? Quem é você, não sei o quê, antes de atirar. Mas ela também falou que ele atirou muito rápido em seguida, então não teria dado tanto tempo assim também para o Thomas responder. Já a defesa quis reforçar o tanto que a cidade estava sofrendo com a presença do tal fantasma e chamou o Sr. Groom, uma das vítimas do fantasma, né? A gente contou o relato dele mais cedo, que ele estava andando pelo cemitério e, né, o fantasma agarrou ele ficou mal depois e tudo mais. Inclusive, a gente conseguiu encontrar parte da transcrição do julgamento, gente. 120 anos atrás, tá? Perfeito. Chique. A gente leu os testemunhos dessas pessoas, então ele tá disponível na internet, num site chamado The Proceedings of Old Bailey, que reúne documentos antigos. A gente vai deixar o link no nosso site também, pra quem quiser ler, né? Vai lá no modusoperandipodcast.com. E vamos aqui mandar um beijo, né, pro Luiz Leite, que brilhou muito nessa pesquisa, nosso roteirista. Luiz arrasou! Luiz arrasou demais, ele é maravilhoso, gente. Quando ele conseguiu achar, ele mandou no grupo, né, que a gente tem um grupo de roteiro e tal. Isso. Ele mandou, gente, eu achei a transcrição do julgamento, putz grila, vamos ler. Ele ficou empolgadíssimo. Perfeito. Né? E que ele é um querido. Beijo pro Luiz, que é o nosso hacker aí. Vamos aproveitar para agradecer nossas outras roteiristas também. Além do Luiz Leite, a gente tem a perfeita Bárbara Demerov, que entrou mais… Já vai dar um ano, na real, que ela entrou. Tem mais de ano, mulher. Já deu um ano. Tem mais de ano. Meu Deus, parece que foi ontem. A Bárbara entrou também na equipe. E temos a Paloma Fontes, que tá com a gente também. Já tem um tempo, né? Já tem uns anos aí. Inclusive, conheci ela quando fui pra Portugal. Ela morava em Portugal, né? Portugal. Ela escreveu alguns casos portugueses, não sei falar português. E também vamos agradecer a nossa editora Nath. Vamos, perfeita, Nathalie. que aguenta a gente divagando aqui em alguns momentos. E também a Bruna Vilela, perfeita, que é a nossa… É tudo, né, a Bruna? Nossa produtora, ela faz redes sociais, ela faz arte, ela faz evento. Faz tudo, a Bruna. Ela faz tudo, a Bruna. Olha… Obrigada, equipe. Sem vocês não somos ninguém. Nossa equipinha. Sim, nossa equipe maravilhosa. E também, vamos agradecer Do nada virou um Oscar, a gente agradece. A minha mãe. Desculpa. Não, eu ia falar pra gente
A tia Célia, que faz o correio pra gente, perfeita. Verdade, ela fez. Agora acabou, né? Os Orellers acabaram. Mas ela resolveu muito trampo pra gente. Ela fez correio durante muito tempo. Mas, nossa, Quem mais? Eu me perdi. Não, eu me perdi total. Eu nem sei o que eu ia falar, juro. Se agradecer mais alguém, meu Deus. Então, eu tô tentando lembrar quem que eu ia agradecer mais, mas não é só isso. Agradece eu. E aí, eu vou agradecer também a Carol Moreira. Obrigada, porque ela não me matou, né? Esses dias aí, você viu? Esses dias aí, você viu, né? O quê? Esses dias no Instagram perguntaram se a gente vai escrever um novo livro. Eu falei, gente, vocês nunca leram, o começo né? do livro Lê o de começo, novo. lê a dedicatória do livro do Modus Operandi. Vê se a Carol vai escrever de novo comigo. Apesar que eu acho que hoje a gente seria mais feliz escrevendo. Sim, eu acho. Né? Mas vou agradecer a Carol Moreira, porque a gente tá aí... Gente, a gente tá doida hoje, né? Chega, hoje tá... eu agradeço a Mabê também, mas quero obrigada, agradecer, tchau. porque a gente vai fazer 5 anos, amiga, na parceria. Vai em janeiro, né? Em janeiro. Dezembro. Em janeiro vai completar 5 anos. Mas se a gente quiser 5 anos. ser bem específica... 6. Que mês que tá aqui agora? A gente tá em Outubro, Halloween. Então já faz 5 anos, porque em outubro a gente já tava fazendo gravando. roteiro, a gente tava gravando. Já tava gravado, eu acho, em outubro. O Tava primeiro editando. já, total. Os primeiros, sim. Então é isso. Então vamos voltar aqui? Vamos voltar, porque tem um Chega. episódio. Desculpa, gente. Peço desculpa aí pela Mabê, aquelas culpando ela. Olha, culpando a vítima. Mas é isso, é porque a gente tinha que agradecer realmente, porque o Luiz achou um negócio assim, no fundo do baú de 1800. Sim. Mas enfim. Voltando ao julgamento. Enfim, a defesa quis focar muito também na integridade do Francis, né? No fato dele ser um cara amado por todos. E foi isso. Ao todo, teve 12 testemunhas que foram lá só pra aliviar o lado dele. Falar que ele era um homem honesto, com caráter. Mas, gente, a maior carta na manga ainda estava por vir. O advogado do Francis chamou como testemunha de defesa ninguém mais, ninguém menos que a esposa da própria vítima. A senhora Fulbrook era casada com o Thomas, agora viúva. A gente não achou muitas informações sobre ela, nem mesmo o primeiro nome dela, né? Mas o testemunho dela foi o auge do julgamento. Ela contou sobre uma conversa que ela tinha tido com o marido na noite anterior ao crime, no sábado, dia 2 de janeiro. Ela disse que nessa noite eles estavam juntos em casa, quando o Thomas contou para ela que ele tinha sido confundido com o fantasma de Hammersmith. Naquele dia ele estava usando a roupa do trabalho, que era toda branca, e tinha passado na rua por uma carruagem, que tinha um homem e 2 mulheres. E quando viram ele, acharam que ele era o fantasma. E aí o homem até falou algo assim, lá vai o fantasma passando. E o Thomas ouviu isso e ficou chateado, e foi lá bater boca com o cara. Falou, não sou o fantasma não sei o que lá. Xingou o cara, perguntou se ele queria levar um soco e tudo mais. E daí, quando o Thomas chegou em casa e contou pra esposa, ela implorou pra ele não usar aquela roupa quando saísse do trabalho. Ela tinha dito que realmente era muito branca, que de noite as pessoas podiam se confundir e que era melhor ele usar um sobretudo por cima, pra não ter nenhum mal-entendido, não correr nenhum perigo. Olha que doido, gente, um dia antes. Um dia antes, sério. E aí ele tinha respondido ela de um jeito meio resmungão, que, eu quero que o fantasma seja capturado logo. Tipo assim, ele meio que não tava aguentando mais esse assunto. E assim, imagina que saco também você ter que mudar sua roupa, mudar alguma coisa, por causa sabe? do fantasma. Porque as pessoas podem, sabe, te atacar. Mas é isso, gente. Como a gente sabe, ele continuou usando a roupa, né? E justo no dia seguinte, infelizmente, aconteceu aí a fatalidade. Mas esse testemunho da senhora Fulbrook meio que confirmou, né? Que tava todo mundo do lado do Francis. Que inclusive a esposa a própria esposa, né? Da vítima. Que eles conseguiam se ver, né, naquela situação. Porque a paranoia com o fantasma tinha tomado ali conta de todo mundo. É tipo um livro do Stephen King, você entende? Quando tá aquela uma aldeia pequena Sim. E que aquele assunto vira todo o assunto da região. A gente, é essa atmosfera que tinha. Então, as pessoas tinham simpatia pelo Francis por conta disso. E ali a visão que ela mostrou, né, de que o marido foi imprudente ao continuar usando aquela roupa e que isso teria levado ao crime. E aí, depois que todas as testemunhas falaram, o Francis teve permissão para fazer um último apelo ali ao juiz, ao júri. E ele falou o seguinte:
Meu senhor, eu saí de casa com boas intenções e quando aconteceu esse caso infeliz, eu não sabia o que fiz. Falei 2 vezes com o falecido e ele não estava respondendo. Eu estava tão agitado, eu não sabia o que eu tinha feito. Declaro minha inocência e que não tive intenção de tirar a vida do infeliz falecido ou de qualquer outro homem. Depois disso, o juiz MacDonald liberou o júri para deliberar. Foi relativamente rápido, eles passaram uns 45 minutos e voltaram. E eles falaram para o juiz que consideraram que era um homicídio culposo, que o Francis não tinha intenção de matar. E aí o juiz ficou irritado, falou que pela lei não podia ser culposo, porque se fosse culposo era legítima defesa, e naquela época, enfim, né, era outra situação. Então, não era culposo. Agora, vem cá entre nós, ele tinha que ter explicado isso antes, né? Lógico, que juiz se de você pode fazer alguma coisa. O juiz tem que falar, vocês têm que decidir entre isso ou isso. Caceta. Então ele falou, olha, se o Francis achava que era fantasma, que não era fantasma, legalmente não importava. Tinha 2 opções, era inocente ou culpado, né? Não tinha meio termo. E no caso, esse culpado aqui era de homicídio doloso, né? Com a intenção de matar. Eles foram pra salinha de novo, deliberaram mais e voltaram com a decisão que o Francis Smith era culpado do assassinato do Thomas Millwood. Aos 29 anos, o Francis foi sentenciado à morte na forca. Nesse dia, o Francis estava usando um terno preto. Ele tinha passado o julgamento todo com uma cara angustiada, com um semblante pálido, né? Então, muita gente já estava com pena dele. Quando ele ouviu a sentença, ele ficou desesperado, ele passou mal, ele precisou de ajuda para ser retirado. No podcast Criminal, né, o especialista Alan Murdy comentou que esse julgamento foi muito difícil, porque qualquer decisão que viesse dele seria precedente, né, para tratar essa questão no futuro. E o que o juiz MacDonald achava, e o que ele tentou ali passar para os jurados, é que abrir esse precedente de que uma crença num fantasma pode ser um motivo para um assassinato, ia ferrar um pouco ali, né, as coisas. Porque era só eu sair na rua, dar um tiro na Carol, poxa, achei que era um fantasma e tal. Apesar que a gente sabe que é uma história diferente, porque assim, a gente tá falando de uma cidade que está há meses, né, naquele universo, atmosfera esquisita de achar que tá rolando um fantasma. Mas de qualquer maneira, legal, abre um precedente legal. Complicado. E se as pessoas começassem, né, a matar as outras pessoas por outras crenças, achando que é fantasma, é vampiro, Carol é um lobisomem, sabe? É isso. E aí o Alan disse que, de forma efetiva, esse veredito foi um ato simbólico contra o vigilantismo, contra o fazer justiça com as próprias mãos. Que existe um motivo pelo qual as pessoas não podem sair por aí atirando em qualquer um ao seu bel prazer, né? Você não pode fazer a lei individualmente, você não pode você definir, né? Ele deu tiro no fantasma, tá? Mas quem é que disse que é o Francis que vai decidir o que fazer com o fantasma? Que ele vai usar uma arma e que ele vai perguntar e quando a pessoa não responder ele vai dar um tiro? Não, e aqui, vamos até abrir um parênteses aqui para uma reflexão. Comentem lá no nosso site o que vocês acham. Eu acho que era uma pessoa vestida de fantasma. Era uma pessoa que pegou um pano e falou, vou dar uma zoada aqui. Por isso que às vezes não achavam ele. Tinha dia que ele não ia. Aí tinha dia que ele via alguém lá e ela passava lá pra atormentar a pessoa. Claramente não é um fantasma, né? Então, se ele atirasse e matasse o fantasma, provavelmente também seria uma pessoa. Tudo bem que tava agredindo os outros, tava atormentando a cidade, mas é isso. Quem é você, né, pra decidir que essa pessoa tem que morrer? Tipo, no máximo, você quer capturar o fantasma, ok. Tipo, vamos capturar e vamos levar ele... Não é ok, mas não, capturar que eu digo assim, capturar. Tipo, vamos pegar ele e levar ele na polícia, entendeu? Menos mal, velho. Que não envolva uma violência, alguma coisa nesse sentido. Mas você acha que era uma pessoa? Cara, eu acho que nesses casos, às vezes nem foi alguém vestido. Às vezes foi uma coisa esquisita que alguém viu uma vez e aí vai virando, sabe? Aumentando, né? Vai aumentando cada um. Aí alguém viu também uma coisa esquisita e quer entrar na história. Mas eu concordo que quando começou a virar isso, tipo, tá virando 2 meses já. Pode ser que nessa história alguém aí tenha, né, pensado em brincar e
e se fantasiado também. Pode ser que, tipo, depois que começaram a rolar os boatos. Mas pra mim é isso. Ou foi alguém desde o início brincando, ou surgiu do nada e aí foi crescendo, cada um foi falando alguma coisa. Mas uma coisa que eu acho triste nessa história também é que a sentença, né? Ele ser muito grave, enforcado né? é muito pesado, né? Quer dizer, eu sou contra, né? A pena de morte. Mas é muito difícil a gente pensar isso. Pô, ele tirou a vida de uma pessoa e tal, mas… por mais que a gente esteja falando aqui que o juiz não queria abrir um precedente… no fim, ficou muito parecendo, tipo, ele matou, então ele vai morrer. Né? Nessa época muito triste. Era muito assim, né? Eu queria saber de onde veio essa coisa que fantasma tem essa coisa branca em volta, essa… Isso eu pesquisei uma vez e esqueci. Sabe o que eu tô achando? Porque eu falei num vídeo. Hoje em dia as pessoas veem fantasmas, muitas vezes do jeito que a pessoa morreu, do jeito que ela foi enterrada, às vezes. E aí, antigamente, enterrava com uma mortalha, né? Será que é isso? Que as pessoas viam fantasmas reais? Porque eu acredito em fantasma, eu acredito que existe. Sim. Então, talvez existiam fantasmas reais que tinham essa mortalha, porque eles foram enterrados com o paninho branco, né? Tipo, pra tampar a pessoa. Tem a ver com isso, de enterrar com a mortalha, só que era um cara, Mosklow, que ele, tipo, criou esse jeito de fazer os dois buraquinhos, Julius A. Mosklow. E ele era da Inglaterra, ele era filho de um fabricante de lençóis, e aí ele achava que a propaganda era meio tosca, assim. E aí ele, tipo, criou uma maneira original de promover os lençóis do pai dele. Ele fez um par de buracos pros olhos no lençol branco, e se cobriu da cabeça aos pés. E ele saía todas as manhãs pra andar pelas ruas de Londres gritando: lençóis Mosklow, grande variedade em estoque, não sei o quê. E aí ele caiu um dia na água e morreu. Tipo assim, esse é só um dos, entendeu? Deve ter várias teorias. Eu lembro que tinha uma teoria que era da era medieval, era isso que eu tava tentando achar. Mas deve ser também por causa dessa mortalha, né? Porque realmente não tinha como enterrar, enfim, cobrir a pessoa. Enquanto isso, o Francis Smith passou um tempo preso, aguardando a execução da sua pena. Mas ainda tinha esperança para ele. Essa história do fantasma ganhou tanta repercussão que aos poucos foi chegando em vários lugares de Londres também. O julgamento foi noticiado nos jornais, estava todo mundo falando sobre isso. E isso chegou no ouvido do rei, o rei George III, que estava no poder naquela época. E ele é um rei bem conhecido aí do audiovisual, né? Ele que aparece no musical do Hamilton, interpretado pelo Jonathan Groff, que é perfeito. Ele também tá no universo de Bridgerton, da rainha Charlotte, que é casada com ele, né? Inclusive, eu entrevistei o ator aqui no Tudum, da Netflix. Enfim, o rei George tinha o chamado poder de misericórdia, que ele podia comutar qualquer sentença que ele quisesse, que é tipo um indulto presidencial. E aí ele resolveu olhar essa história, avaliar. Algumas fontes dizem que foi o próprio juiz MacDonald que encaminhou o caso para ele, porque era algo que estava mexendo com a lei, né? Tipo, era uma coisa bem específica, então era interessante o rei saber o que andava rolando. E também é um jeito do juiz tentar burlar com que ele morresse, mas sem abrir um precedente dentro da lei. Mas será que você acha que ele queria salvar ele? Eu acho que ele queria. Eu acho que ele tava meio cumprindo o job, assim, o rei tem que saber. Pode ser também, mas eu não sei, acho que se eu quisesse… Você tem fé nas pessoas? Se eu quisesse… Não tenho nenhuma fé. Mas acho que se eu quisesse salvar ele, mas sem prejudicar, porque você abre um precedente muito foda ali, né? Eu acho que é algo que eu faria, enfim. Mas de acordo com Alan Murdy, quando o rei viu a situação do Francis, ele sentiu que a história do fantasma tinha saído do controle. E o rei estava com a razão, né? E que a morte do Thomas já tinha sido, assim, um erro completamente evitável. Tipo, ele não deveria ter acontecido. Então ele considerou que uma morte já tinha sido demais. E que outra morte não ajudaria em nada. Só inflamaria ainda mais, né, a história. Porque as pessoas iam também ficar, né, revoltadas, chateadas. Ia deixar tudo muito mais caótico. Então ele decidiu comutar a pena de morte do Francis e, ao invés disso, sentenciá-lo a 1 ano de trabalho pesado. O Alan Murdy falou que, dadas as condições do trabalho e das leis, né, ali no Reino Unido dessa época, não era uma sentença tão leve quanto parece hoje em dia. Mas é bem mais leve do que morrer. E assim, desculpa, Francis. E assim, o Francis Smith continuou vivo e cumpriu sua pena.
A gente não achou informação do que aconteceu com ele depois disso, ou quando foi que ele morreu, mas ao que tudo indica, ele ficou bem e retomou sua vida em Hammersmith. Beleza, o assassinato do Thomas foi resolvido, né? A sentença do Francis também. Mas, Mabê, e o fantasma? Por onde anda? O que aconteceu? Ele sumiu depois desse tempo, né? Ele ficou preocupado também com Era as um leis. fantasma? Era uma pessoa? O que aconteceu? Infelizmente, a gente não tem uma resposta certa para essas perguntas, mas trazemos hipóteses, porque a gente tá aqui para isso. Tem uma coisa que é bem comum entre as pessoas que estudaram esse caso. Tinha um cara chamado John Graham, que era sapateiro. A idade dele varia a depender do relato, mas no mínimo ele era um homem de meia idade e no máximo era idoso. E ele tinha 3 filhos. E os aprendizes dele no trabalho gostavam de assustar as crianças contando histórias de fantasmas. O John ficou ofendido que não era uma brincadeira, né? Os filhos dele depois ficavam com medo, daí não dormia, enfim. E ao invés de reclamar ou demitir os rapazes, o John resolveu dar um troco neles. Ele começou a se vestir de fantasma para assustar os aprendizes, colocou o lençol branco e ficou causando lá de noite. E ele foi levado para o Tribunal de Magistrados e denunciado por public nuisance, que seria tipo incômodo público. Aqui no Brasil seria tipo perturbação de sossego, sei lá, né? Seu vizinho sai pelado na madrugada, ou, né, põe um funk 3 da manhã, enfim. O John explicou que ele estava fazendo isso para se vingar dos jovens, para ensinar uma lição. Ele foi liberado, mas falaram que não era para ele fazer aquilo de novo, senão ele ia receber uma multa ou ia preso, enfim. Aí ele parou. Cronologicamente, isso aconteceu alguns dias depois do Francis Smith ter atirado ali no Thomas Millwood. Então espalhou-se esse boato ali de que o John era o fantasma de Hammersmith. Só que o lance é pelo que ele falou. Ficou parecendo que ele só quis se vingar daqueles jovens específicos. Tipo assim, foi um ato isolado, e não que ele ficou rondando Hammersmith várias noites, atormentando todo mundo. Aí as autoridades fizeram o brilhante favor de não perguntar nada pra ele. Não perguntaram se ele já tinha feito aquilo outras vezes, se era ele o fantasma, ficou por isso mesmo. E aí ficou tudo nas costas do John. A população considerou que ele tinha sido fantasma o tempo todo, e os séculos passaram e foi essa versão que ficou pro mundo. Mas aí vem a dúvida, se o John era mesmo fantasma, por que ele foi pego tão fácil naquela vez? E antes não dava, né? Ele já tinha sido perseguido várias vezes, por meses, ninguém conseguia pegar ele. Daí o cara chega na rua, faz uma arruaça e é pego assim, né? Então, será que na verdade tinha mesmo alguém que era o fantasma e o John só se aproveitou? Tipo fazer um copycat, né? Que a gente chama quando você imita um criminoso, né? Você faz o mesmo modus operandi dele e tal. E aí, será que ele tentou fazer isso, não deu certo e aí ficou tudo nas costas dele? Eu acho que, tipo, como o boato do fantasma já existia, ele foi assustar os caras fingindo que era o tal do fantasma. Me parece razoável. Eu acho bem, tipo assim, acho bem provável. Porque, como a gente falou, né? Aquilo virou parte da cidade. Então, por exemplo, se eu sou uma mãe lá no século XIX, meu filho tá falando muito alto, o que eu vou falar? O fantasma vai aparecer pra você. Na nossa época assim, era o homem do saco do lixo. Exato. Não, o homem do saco. Lixo. O homem do saco, verdade. Era do saco. Então é um pouco isso, assim, ele vai, de alguma forma, as pessoas usam isso. Vira uma lenda, né? Vira uma lenda. Aí o outro quer zoar, imagina, adolescentes querem brincar, vira uma confusão. Uma confusão. Os anos se passaram e o fantasma de Hammersmith virou uma lenda urbana ali de Londres. O que mais ficou na cabeça de muita gente foi essa dúvida, né? Se era algo sobrenatural ou se era um cara com um lençol. O fato é que a história se dissipou e criou um grupo de seguidores que acreditavam e pesquisavam evidências sobre esse e outros fantasmas. Em 1862, se estabeleceu o The Ghost Club, o Clube do Fantasma. Eram pessoas interessadas no mundo paranormal, eles investigavam, debatiam, liam. É um grande grupinho, né? Tipo, eles não tinham true crime, né, nessa época. Então eles estavam ali fazendo o true crime deles. Tipo, não tinha podcast, por exemplo. Mas eles tinham que reunir para falar sobre o que eles gostavam. Algumas fontes citam esse como sendo o clube de investigação paranormal mais antigo do mundo até. Eles dizem que o escritor Charles Dickens era um dos membros originais. Hoje em dia esse grupo existe ainda e é liderado por quem?
O Alan Murdy. Olha lá. O cara lá do podcast que a gente citou aqui, que participou, né, do Criminal, ele contou que gosta de estudar esses assuntos do ponto de vista mais acadêmico mesmo, para analisar fatores psicológicos, sociológicos envolvidos, espirituais. E uma coisa que ele revelou também é que virou uma tradição várias pessoas irem a Hammersmith no aniversário de morte do Thomas, para tentar ver o fantasma. Foi criando esse rumor que o fantasma retorna de 50 em 50 anos, bem específico. E é nesse período que as pessoas vão e se reúnem em frente ao cemitério da igreja St. Paul, que é onde ele supostamente assombrou. E eu gostaria de fazer uma curiosidade, que existe um cemitério em Hammersmith que eu fui, que eu visitei. Não é esse? Porque não é esse. É um que você tem que pagar, menina. Tem que pagar. Gente, como é que aquele cara... O Karl Tem alguém Marx, que tá enterrado o Karl lá? Marx tá lá. Mas eu paguei pra ir nesse cemitério, que ele é gigante. Aonde? Agora quando que eu vou pagar pra entrar num cemitério? Mas era Marina. Era 2 libras. Não, mas eu queria ir no túmulo do Douglas Adams, deixar uma caneta pra ele. Que é uma toalha. escritor aí, da toalha. Do Mochileiro das Galáxias. E ele foi um dos motivos pelo qual eu quis ser escritor. E eu queria muito visitar esse cemitério. E realmente é uma área mais afastada, assim, né? Que eu fiz intercâmbio em Londres, então tinha bastante tempo lá. Pra ir lá. Não é exatamente uma coisa que a galera costuma fazer quando tá viajando. Mas como eu tava lá em intercâmbio, então eu inventava várias dessas coisas. Então eu visitei Hammersmith, então tinha várias... Tipo assim, sei lá, o pub do fantasma, do Habs, tipo, é um lugar que tem várias brincadeirinhas, porque virou parte dessa lenda. Mas eu recomendo, se você quiser deixar uma caneta lá pro Douglas Adams. Mas, gente, eu juro, eu não entro em cemitério. Você não entra em cemitério? As únicas vezes que eu entrei foi porque alguém muito importante, assim, né, família de amigos morreu, mas tipo assim, eu não vou ficar dando rolê. Outro dia eu vi uma menina postando que tava fazendo uma corrida no cemitério porque era tranquilo. Gente… Nossa, jamais, que sabe isso? Sabe por quê? Eu não acho que nem que é desrespeito com os mortos, nesse caso da corrida. É porque tem fantasma! Eu não vou lá ficar… grudou no seu tênis, certeza. Tipo, depois que você começa a ouvir o Luz Acesa do Não Inviabilize, cara, não dá. Se existe fantasma já rondando o mundo o tempo todo, imagina no cemitério que eles estão lá perdidos. Não vou. Comentem lá no site se vocês frequentariam para deixar mimos para os mortos. Meu Deus, não dá não. Mas teve uma galera que foi ali no aniversário de 150 anos, em janeiro de 1954. Tava lotado, gente. Por volta da meia-noite, várias pessoas disseram que viram uma luz branca esquisita piscando na lateral da igreja. E ficaram dizendo que finalmente o fantasma tinha reaparecido 1 século e meio depois. E aí espalhou, né? E o Alan Murdy comentou no podcast, né, que era mais capaz de alguém ter feito aquela luz de propósito. Sim. Ou aquela coisa de todo mundo quer ver, né? Surto uma coletivo. Né? Tipo, pegaram um sinal, interpretaram como sendo fantasma. Porque se fosse o fantasma mesmo, só brilhar uma luzinha, seria uma manifestação bem leve, né? Quer dizer, ele tá quase morrendo, né? Porque do que ele fez ali nos anos 1800. E aí, 50 anos depois, quando deu 200 anos, né? Em 2004, o próprio Alan decidiu ir também. Ele foi convidado para escrever o seu relato por um jornal interessado, que eles queriam fazer ali uma matéria sobre o fantasma. Era uma reportagem de cunho investigativo, que tentava ali relacionar a ciência com investigações paranormais. E dessa vez tinha bem menos gente, e ninguém viu nada estranho. O Alan explicou que ele realmente acredita em manifestações sobrenaturais, mas ele acredita também que o cérebro humano é bem sugestionado e que é muito fácil para as pessoas acharem sinais, né, só porque estão querendo, né, ver e tal. Tô com o Alan. Eu acredito em fantasma, mas não sei se esse caso é. Mas o cérebro humano é bem criativo. Interessante que a lenda ficou famosa, né, a ponto de atrair grupo de pessoas, de pesquisa, que vai lá. Mas, ao mesmo tempo, não ficou tão conhecida a ponto de virar um filme, né, livros e tal. É uma história que ficou mais nichada, né? Se perdeu um pouco. Bom, o próximo cinquentenário vai ser só em 2054. A gente tá abrindo hoje vagas, inscrições que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma excursão do Modus em 2054.
E a gente vai voltar aqui bem velhinhas pra contar. Velhinhas? Peraí. Deixa eu fazer uma conta tá fazendo aqui. as contas aqui. 2023. Velhinha não, eu vou ter 68 anos. Eu vou estar Mais bem 30. velhinha. 36. Amiga, Eu vou estar eu com vou tá- 67, vou estar aposentada. Eu vou estar com 68, É. A gente vai estar... Não, acho que não vai estar velhinho. Com 68 hoje Não, em a dia gente não não vai tá estar mais velhinha, velho. mas a gente vai estar aposentada, espero. Então, por Espero- isso que a gente vai fazer essa excursão, Ah, amiga. pode ser, verdade. E aí você vai ter que entrar em cemitério. Mas é porque a gente Eu já vou ficar lá viu- fora, eu fico na igreja. Tá, você fica na igreja, esperando. mas você vai ver a luz lá, que fica do lado da igreja. Eu vou ficar por dentro, Tá. rezando e Eu fico rezando lá. pra ele não aparecer. Tá, eu fico com os operanders lá e a gente vai ver a luz, gente. Eu vou levar uma lanterna, nem que eu mesma faça a luz. A morte de Thomas Millwood pelas mãos do Francis Smith criou muita discussão na época por aquele lance que a gente contou, né? O Francis realmente atirou, mas ele atirou achando que era um fantasma. Não tinha nada na lei sobre crenças, né? Se isso influenciava ou não num crime. Levou quase 200 anos sem nenhuma mudança na lei em relação a isso. Até um caso que reativou essa discussão nos anos 80. Em novembro de 1983, o Sr. Mason estava andando pela rua quando viu um jovem assaltante roubando uma bolsa. O Sr. Mason dominou ele fisicamente, assim, ele era mais forte, e começou a arrastar o assaltante pela rua, provavelmente para levar em direção a um policial ou, né, para ele não fugir. E aí o assaltante começou a pedir socorro. Aí um outro cara, o Sr. Williams, estava andando pela rua, viu a cena, e aí pensa nas informações que ele tinha. Ele viu um homem mais velho, mais forte, arrastando um jovem pedindo socorro. O que você pensa? O Sr. Williams achou que o Mason era o agressor, a pessoa que estava, né, atacando o jovem. E foi lá e começou a bater nele, gente. Resultado, o Sr. Mason se machucou muito, processou o Sr. Williams por agressão que ocasionou danos corporais, né? Tipo, uma tradução mais ou menos assim. Um crime que era previsto nas leis do Reino Unido. O Sr. Williams foi a julgamento em 1984 e aí trouxe de volta essa pauta. Se uma pessoa acredita estar fazendo bem, compensa ela ter cometido um crime? Não. Ao fim do julgamento, foi decidido... Eu respondi. Não. Resolvido. Ao fim do julgamento, foi então decidido que o Sr. Williams seria inocentado e se estabeleceu um precedente. Se a pessoa tem uma crença ou noção de que precisa usar da violência para se proteger ou para prevenir um crime, ela merece o benefício da dúvida, porque ela agiu com as informações que tinha no momento. Mas se fosse provado que a pessoa agiu de má fé, aí sim ela poderia ser culpada. E esse precedente foi usado em outros julgamentos semelhantes ao longo ali dos anos, até que em 2008 foi formalmente integrado na lei do Reino Unido, pondo fim a um debate que tinha começado 2 séculos atrás com o caso do fantasma de Hammersmith. Eu achei interessante, porque é confuso, né? Tipo, eu respondi não e depois agora eu já mudei de ideia. Pra vocês verem como eu tava lá sendo jurada. Ai, porque realmente, se você vê alguém sendo atacado, você quer ajudar, né? Você não sabe o que aconteceu, mas Sim. você quer ajudar. Mas não precisa bater no outro. Uhum. Mas e se precisar? Porque o outro não tá soltando o cara. É muito Confuso. complicado. Mas eu gostei de como foi feito. Eu acho que aí teria que ter um julgamento pra você provar que realmente, olha, eu cheguei lá e ele estava batendo nele. Eu achei que ele estava machucando o jovem. Fui protegê-lo, né? X. Tudo isso é uma questão muito delicada, porque o medo de ir para esses caminhos, assim, de crença, de não sei o quê, é que pessoas muitas vezes preconceituosas podem enxergar uma situação na rua, tipo, ver sei lá, vendo... É o que acontece hoje muitas vezes. Você vê 2 pessoas na rua brigando. E muitas vezes, quando uma das pessoas é preta, a polícia vai lá e pega ela, independente se ela é a culpada ou se ela é a pessoa que é a vítima. Então, muitas vezes, o preconceito, o racismo, entre outros preconceitos, acaba atuando na maneira de agir também. E aí, eu acho que não, mas o meu medo desse precedente também é o quanto, sabe, vira uma história de tipo, não, mas aí eu tenho o meu pensamento. Meu pensamento é que, sabe, que pessoas podem fazer isso. Então, é muito delicado. É que acho que daí no julgamento, isso não ia colar, né? Mas aí isso também permite a pessoa sair fazendo um monte de bosta, né? A real é que, assim, não dá pra ninguém agir fazer justiça com as próprias mãos. É isso. Esse é o grande
É o resumo desse grande episódio. resumo desse episódio, né? Seja como precedente jurídico, como lenda urbana ou como registro histórico, a lenda do fantasma de Hammersmith causou muitas reflexões no Reino Unido por 2 séculos. Thomas Millwood perdeu a vida por um equívoco causado por pânico, e a sua viúva passou o resto da vida lamentando por ele. Inúmeros moradores de Hammersmith passaram um período de incerteza, com medo de forças que não compreendiam. E no fim, parece que existem mistérios que ficarão para sempre sem solução. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy.